a todas e todos presentes, também o pessoal de casa, que a gente está com a transmissão ao vivo no Facebook. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o Gilson Alves, mais conhecido como Gil. Trabalho atualmente como analista social do programa Fica Vivo, que faz parte da política de prevenção à criminalidade e segurança pública do Estado de Minas Gerais. Conto com 3 outros programas, como mediação de conflitos, PRESP e SEAPA. Para dar início ao nosso Psicologia em Foco de hoje, que nesse mês tem uma programação bastante especial, né, para todos nós, que a gente que está integrando a 6ª Jornada pela Diversidade LGBT de Belo Horizonte. Lembrando também todo mundo, né, que no sábado a gente tem a parada, no domingo isso, a gente tem a parada do Orgulho LGBT de BH, que nesse ano está com o tema Não aos Retrocessos e Reviver Stonewall. Eu quero acrescentar ainda que a Comissão de Psicologia, Gênero e Diversidade Sexual é aberta para toda a categoria, então quem tiver interesse de estar participando, o convite está feito. E antes de darmos início aos trabalhos dessa noite, eu queria imensamente agradecer o convite para estar aqui nesse espaço, e eu vou me utilizar do nome do Breno, que foi uma pessoa que me incentivou muito, me apoiou para estar aqui. Gratidão. Sem mais, vamos falar do tema de hoje, que são Juventude e Segurança Pública, os impasses do atendimento à diversidade nos espaços de privação de liberdade. Queria falar um pouquinho antes da nossa programação desse mês, assim, que no dia 17 a gente vai ter, na próxima quarta, identidades diversas na prática organizacional. No dia 24, onde nasce o preconceito, diálogos possíveis para o enfrentamento da LGBTfobia no âmbito escolar. E no dia 31, gênero e diversidade e sua importância na formação em psicologia. Está todo mundo convidado. Para começar, eu queria dizer que, ao falar as falas, a gente vai ter um momento para as perguntas, né, para a nossa discussão, tanto de quem está presente como de quem está em casa acompanhando. A gente vai começar com a fala da Júlia Silva Vidal. Ela é graduada e mestranda em Direito pela UFMG, pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, advogada, orientadora do Programa de Pesquisa e Extensão Clínica de Direitos Humanos da UFMG, coordenadora jurídica do Projeto Transpasse, que é de apoio jurídico a travestis e transexuais. Boa noite. Você está ouvindo, então, né? Tá, tudo bem. Qualquer coisa vocês falam. Bom, boa noite, né? Todo mundo. Queria agradecer ao Gilson, né, e ao Hugo por estarem aqui compartilhando a mesa. Agradecer o convite do CRP, né? Sobretudo na pessoa da Alcira. E agradecer por estar aqui hoje conversando com vocês um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto urgente, né? Que seriam as questões que surgem, né, quando pensamos em juventude, segurança pública, privação de liberdade e diversidade, né? Eu acho que há muito que se falar sobre essa interface e, de antemão, eu acho que espaços como esse, que possibilitam esse diálogo de um campo que, sem dúvidas, não é um campo fácil, são muito importantes, né? Bom, primeiro, eu queria localizar um pouco a minha fala, né? Eu não sou psicóloga, tá? Não mesmo, sou formada em Direito pela UFMG e, ao longo da minha graduação, eu sempre procurei estudar, pesquisar e participar de projetos e pesquisas que tenham o campo de estudos, né, assim, de gênero e sexualidade como aporte. Nesse tempo de graduação, eu participei, em específico, assim, de um projeto da Clínica de Direitos Humanos, da UFMG, relativo às experiências de travestis transexuais no sistema socioeducativo de Minas Gerais, em que eu atuei, né, assim, diretamente com o primeiro caso de uma adolescente travesti que pôde ir, né, assim, para um estabelecimento de privação de liberdade feminina. E quando eu digo atuar, eu aponto que eu escrevi, né, assim, junto com outros integrantes da clínica, uma certa provocação ao juízo da vara da infância, né, pedindo a transferência dessa adolescente. Essa atuação pontual, né, assim, deu início a uma série de outras atuações. Afinal, após conseguirmos, né, assim, articular essa transferência, várias outras questões surgiram, né, assim, a partir daí, e tem surgido, né, assim, desde então. Aqui,
É importante pontuar que essa adolescente não foi a primeira, né? Assim, infelizmente não será a última, a possuir uma certa performance de gênero aparentemente incompatível, né? Assim, com o estabelecimento de cumprimento de medida. Nesse caso, o estabelecimento de privação de liberdade. Né? Talvez, e essa é uma hipótese, né? Ela tenha sido a primeira a reivindicar um certo reconhecimento diferente em um momento em que nosso campo do inteligível estava preparado para ver essa experiência, certo? E esse é um ponto importante, mas lá na frente eu vou voltar um pouco nele. Assim. Bom, eu também sou mestranda em Direito, na UFMG também, onde eu tenho tentado pensar os processos de criminalização que ocorrem com as experiências de travestis transexuais. Então, eu tenho acompanhado, né, assim, ido com bastante frequência a penitenciária Professor Jason Alvejaria, né, assim, onde fica a ala LGBT, né, assim, no Estado. Só que, bom, no meu mestrado, o meu foco não é necessariamente o sistema voltado, né, assim, para crianças e adolescentes. Apesar de eu ter tido alguns encontros preocupantes nesse meio tempo, né, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu digo isso porque, se não foram poucas as vezes em que eu me deparei com pessoas no sistema prisional que eu já tinha conhecido antes no sistema socioeducativo, com travestis, né, assim, especificamente. Então, eu acho que, assim, tentar pensar um pouco, né, assim, esse certo trajeto de uma certa vulnerabilidade, criminalização, que permite que uma experiência, né, assim, passe por sistemas de privação de liberdade, tanto na infância, na adolescência e aí na vida adulta, é algo preocupante. Eu acho que é um sinal de que a gente tem feito alguma coisa errada, certo? E é mais ou menos sobre isso também que eu vou tentar falar com vocês aqui hoje. Assim. Bom, antes de começar, eu gostaria de pontuar que eu sou abolicionista penal. E por entender, né, assim, que esse é um termo, uma certa posição polêmica, eu quero apenas pontuar que eu entendo que não há ontologia no crime, certo? E não há nenhuma ontologia no criminoso. Ou seja, na verdade, eu entendo que o crime é criado por nós, certo? Assim, é criado por um certo sistema punitivo penal e com todas as instituições que estão dentro dele, né? Com todas as suas engrenagens, né, em certo sentido. Ou seja, como consequência, aquilo que a gente entende, né, assim, como delinquente, como criminoso, ou como adolescente infrator, também é criado, é fabricado, é forjado por um aparato penal seletivo, certo? Ou seja, nós punimos pessoas específicas em contextos muito específicos também. Pensar em privação de liberdade significa pensar em um contexto largamente marcado pela violação sistemática de direitos de toda a hora. E isso eu acho que é um fato. Eu acho que quem já pisou em algum sistema de privação de liberdade sabe do que é isso que eu estou falando. Assim. Então é um sistema marcado pela anulação violenta de uma série de coisas que nos definem, né, assim, que nos fazem ser exatamente aquilo que nós somos. E esse meu argumento ele serve tanto, né, assim, quando a gente pensa no sistema de adultos, quando a gente pensa no sistema socioeducativo. Carol, será que você passa? Já passou? Ótimo. Bom, o meu pressuposto aqui hoje será de tentar localizar a privação de liberdade enquanto um efeito das normas de gênero. Eu vou explicar, tá? Sobretudo quando a gente pensa na criminalização de experiências presentes nesse espectro da diversidade. E aqui, eu queria tentar fazer um exercício com vocês. Para pensarmos, né, esse cenário, então, de uma forma um pouco mais complexo, mais satisfatório, é importante pensarmos sobre um certo regime de gênero que organiza a nossa vida em sociedade. Né? Assim, mas, bom, que raio seria esse regime de gênero? Né? Bom, o regime de gênero é algo que a gente não pensa com tanta frequência. Isso porque o regime, ao mesmo tempo que controla as nossas experiências, garantem a nossa existência, garantem que a gente seja visto e considerado em sociedade. Ou seja, possibilita um certo campo de inteligibilidade do campo social, possibilita que sejamos vistos. Né, assim. O regime de gênero, então, ou as normas de gênero, não são abstrações. Na verdade, eles são ações. Eles se concretizam nas e pelas ações. Certo? Alguns teóricos, né, assim, do campo de gênero e sexualidade usam um exemplo que é um exemplo clássico, assim, que é quando a gente pensa em pessoas, né, assim, mulheres que engravidam, e normalmente a primeira pergunta que surge, né, assim, nesses episódios é menino ou é menina? Né? Então, assim, esses estudiosos têm apontado que essa pergunta, né, é menino ou é menina, na verdade, é uma expectativa, é uma prescrição que acaba se concretizando na realidade. Basta a gente pensar que quando é menina, existe um enunciado normativo que faz com que a gente compre roupas rosas, ou quando é menino, que faz com que a gente compre roupas azuis, ou que a gente localize um pouco essa experiência dentro desse binário, né, assim, seja feminino ou masculino.
Isso é mais ou menos o que a gente está querendo dizer como esse certo regime de gênero. E como que as nossas expectativas, elas se materializam. Não são abstrações, certo? Então, em cada um de nós, no certo sentido. É mais ou menos um certo movimento que a gente faz quando a gente... Um certo raio-x, vamos dizer assim. Que a gente faz quando a gente olha alguém, né? Assim, tenta enquadrá-lo, como é homem ou é mulher. Bom, o que a gente está buscando, né? A gente está buscando marcas do corpo, na roupa, no corte de cabelo, na voz, nos pelos dos braços. Para pensar nesse regime de gênero, que é um pouco meu argumento, a gente precisa trocar as nossas lentes. Pensar no regime de gênero é uma forma de ver. Isso é um exercício. É um exercício um pouco complicado, mas a gente pode tentar fazer junto aqui. Assim. E as normas de gênero atuam no dia a dia, nos detalhes, certo? Assim, em certo sentido, em todos nós. Não somente em pessoas LGBT. Isso é um ponto importante. Assim. Se a gente para pensar em meninos que não podem brincar com bonecas, em homens que não conseguem conversar sobre seus problemas, ou então mulheres adultas, né, assim, que não podem ocupar determinados postos de trabalho ou recebem salários desiguais. Esses exemplos mostram como as regras que organizam o mundo do gênero atingem todas as pessoas. Essas regras atuam sobre os nossos corpos, mas também sobre nossas relações e o modo de agir das instituições. Ou seja, me parece mais fácil para a gente pensar nos regimes de gênero, pensar nos efeitos, naquilo que causa, certo? Bom, e para o meu argumento aqui, isso tem tudo a ver com que tipo de pessoas a gente atribui à prática de ato infracional ou à prática de um crime. Ou seja, isso tem tudo a ver com quem está em privação de liberdade hoje. Isso tem tudo a ver com a gente vai tentar pensar em diversidade dentro de espaços de privação de liberdade. A minha proposta é mais ou menos essa, assim, colocarmos outras lentes, que nos possibilitem visualizar as nuances e os efeitos de um mundo organizado pelo regime de gênero. Isso porque assim, as instituições de privação de liberdade, elas possuem um modo de funcionar totalmente marcado por regime de gênero. Basta a gente pensar, né, assim, que a gente tem instituições femininas e masculinas, certo? Então, assim, pensar nisso significa pensar que as violências também que incidem nesses corpos são muito específicas, certo? Assim, são muito marcadas, tem um contexto assim, muito complexo por detrás delas, que envolvem o regime de gênero, em certo sentido. Assim. Então, assim, além da punição de violências, né, assim, de toda ordem, não são poucas as vezes em que nos deparamos com ausência de laço social, de visitas e de aportes de qualquer tipo. Né? E quando falamos de privação de liberdade, a gente sabe que isso é muito importante. Né? Assim, é muito importante esse contato externo. E eu acho que, somado a tudo isso, né, assim, eu acho que tem tudo a ver também com a prática de psicólogos e profissionais de saúde, a patologização entraria um pouco nisso, assim, nesse certo cenário complexo que envolve essas experiências dentro desses regimes totais, né, assim, como a prisão ou as casas de internação socioeducativos. Então, tudo isso produz um caminho de vulnerabilidade, que são vulnerabilidades produzidas, novamente, assim, são vulnerabilidades consideradas como efeitos da própria criminalização dessas experiências, certo? Então, assim, a gente está falando de um contexto em que a vulnerabilidade ela vai entrar aqui como sinônimo de criminalidade e como sinônimo de prática de ato infracional. Esse é um pouco o meu ponto, assim. Bom, pode passar, por favor? Obrigada. E, bom, aqui eu estou tentando, vou reduzir, então, o meu argumento, para falar um pouco mais sobre as dificuldades, né, assim, de se pensar a diversidade quando a gente está pensando no sistema para crianças e adolescentes. Assim. Bom, quando a gente está pensando, né, como pensar nesse regime de gênero, na privação de liberdade nesses contextos, e eu acho que isso tem muito a ver com o atendimento também, assim, como lidar com essas experiências, tem um outro elemento que eu acho um elemento importante, que é para a gente pensar, que ele diz respeito à ainda não superada doutrina da situação irregular. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar um pouco disso. Assim. Bom, nas obras da maioria dos autores, né, assim, que tratam da questão da juventude em conflito com a lei, ou seja, né, crianças e adolescentes, encontramos referências ao contexto que se deu a passagem, né, assim, do que a gente chama de doutrina da situação irregular, aquela da proteção integral, assim como as forças que foram importantes para essa mudança. Né. E eu quero destacar um ponto assim, que eu acho que é um ponto que é carente de investigação, em certo sentido. Assim. E é um ponto que talvez explique, né, assim, uma certa dificuldade que a gente tem em lidar com a diversidade em contexto de privação de liberdade ou em contexto da socioeducação em geral. E esse ponto se refere à fragilidade do status do jovem autor de ato infracional como sujeito de direitos e deveres. Ou seja,
dos limites do princípio de responsabilização frente ao poder punitivo do Estado. O princípio de responsabilização é aquele que implica, né, assim, considerar os adolescentes, a quem atribuímos a prática de ato infracional, como sujeitos de direito de fato, com as respectivas garantias constitucionais e legais que isso possa representar. Ao que me parece, a gente ainda está em um registro largamente patrimonial e retificante da infância e da juventude. Então, mais uma vez, assim, a gente está tratando eles enquanto objetos e não como sujeitos de direito. Isso é um ponto que carece de a gente pensar um pouco melhor. Então, assim, inscrito nessa lógica, né, assim, acho que a bandeira de proteção, essa de crianças e adolescentes, parece estar submetida a dinâmicas sociais e institucionais que tendem, muitas vezes, a considerar crianças e adolescentes médios, que respondem a um padrão heteronormativo e binário, e não agir no sentido de compreender e abordar aqueles que vivenciam múltiplas experiências relacionadas ao gênero e à orientação sexual, de modo a ampliar as políticas de cuidado para a infância e a juventude infratura. Além de estarem invisibilizadas, né, sob a pretensa universalidade da categoria adolescente ou da categoria juventude, consubstanciada nessa figura do adolescente médio, determinadas experiências são submetidas a violências de toda ordem. Assim como mencionado anteriormente, né, assim, com esse paradigma da proteção integral e a consequente mudança, né, assim, do entendimento que a gente tinha até então sobre a infância e a juventude, a gente atribui um valor positivo à criança e ao adolescente, como sujeitos plenos de direito. Contudo, assim, esse giro interpretativo, escrito, né, assim, em um contexto... esse giro interpretativo encontra dificuldades de toda ordem na sua aplicação prática, em certo sentido, assim. Invisibiliza aqueles que estão fora da média, certo? Assim, aqueles que estão fora do nosso campo do visível, aqueles que têm outras experiências de gênero e sexualidade, por exemplo. Então, bom, diz respeito, né, assim, ao status de sujeito de direito, né, assim, as dinâmicas de patrimonialização atingem um alto grau de complexidade quando se trata de adolescentes transexuais e travestis em conflito com a lei. Eu digo isso, assim, porque o que temos percebido é que esse lastro, né, assim, largamente patrimonialista com a juventude entra em cena quando pensamos em diversidade para deslegitimar ou colocar sempre em dúvida determinadas reivindicações de experiência de gênero que fogem ao prescrito socialmente. Vou tentar abrir um parênteses, né, assim, para tentar explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Assim. Que para essas experiências, né, assim, em privação de liberdade, torna-se estratégico adotar um discurso hegemônico de gênero para se adequar, assim, a partir de uma leitura que se faz no espaço, posto que a manutenção da sua medida, ou seja, quanto tempo essa pessoa vai ficar mais tempo, né, presa ou, né, sobre medidas de privação de liberdade, depende da introjeção desse discurso frente aos técnicos, psicólogos e toda a equipe, né, assim, de aporte a esse jogo. Então, assim, pensarmos, né, assim, na patrimonialização da infância e juventude implicada nas normas de gênero aqui nos leva a uma tarefa premente de refletirmos sobre quais experiências estamos vendo, ouvindo e legitimando na nossa vida diária. Assim, né, assim, profissionais envolvidos, né, assim, com a juventude e privação de liberdade, e a sociedade, de modo geral, tem diante de si não somente a velha e já conhecida dificuldade em lidar com lógicas antagônicas, como a que permite apartar para reintegrar, como também perceber as nuances de um sistema normativo de gênero nas nossas ações. Tais atores, né, assim, todos nós, devem, né, assim, para além, haver-se com a tensão existente, né, assim, entre autonomia e tutela, que, como eu comentei em cima, é ainda largamente atuante no seio da socioeducação e tende a transformar o adolescente autor e autor de ato infracional em objeto de intervenção, ao invés de sujeito de direito. Bom, no que toca especificamente, né, assim, o tratamento de adolescentes travestis transexuais no sistema de socioeducação e privação de liberdade, algumas questões me parecem assim, incontornáveis, né? Bom, e aí algumas perguntas, né, assim, para a gente tentar pensar um pouco. Em que ponto, né, assim, a vulnerabilidade e invisibilidade a que estão sujeitas aquelas pessoas autorizam ou mesmo reforçam abordagens que se pautam pela tutela e não pela autonomia? Os meios, né, assim, de que dispõe o direito e a psicologia para assegurar o exercício livre daquelas experiências de vida mostram-se suficientes quando em privação de liberdade? Em quais outros meios poderíamos pensar, né, assim, como, nessas hipóteses, assegurar necessidades humanas essenciais, né, assim, tais como a sobrevivência, a integração societária, a maximização das competências coletivas e individuais, sobretudo, né, assim, quando a gente está pensando em um fundo de travestis e transexuais? A gente pode passar para o Bom, e aí já caminhando para o final,
Eu penso que a gente precisa de uma certa atenção vigilante, certo? Assim, isso se relaciona com a necessidade de aumentarmos o nosso campo do inteligível, né? Assim, por exemplo, né, assim, no caso de psicólogos e profissionais de saúde que lidam com esses casos, a despatologização dessas experiências é questão que se impõe. Isso significa dar espaço para a escuta das experiências a partir das vivências concretas, certo? E isso me parece que é uma forma simples, não é muito complexo. Significa darmos um passo para trás para pensarmos o que a gente está vendo, certo? A gente precisa trabalhar nossa escuta, sobretudo porque o efeito normativo funciona para determinar quais experiências irão alcançar o contorno necessário para serem reconhecidos pelo laço social. Quais corpos, né, assim, que ao não se encaixarem em um gênero específico, por exemplo, ficam fora do nosso espectro do visível, né, assim, ficam fora do que a gente considera como humano, por exemplo. Ao revelarem, né, assim, que existem outras possibilidades e modos de ser, essas experiências de diversidade acionam gatilhos sensíveis na nossa organização normativa do mundo, desestabilizam as nossas certezas. Mas não é fácil aceitar a sua certeza sendo desestabilizada, né, assim. Então, em vez de adaptarmos o nosso modo de viver, a gente acaba atacando o que está de fora, né, assim, dizendo que está errado, ou apontando, ou patologizando, ou criminalizando, né, em certo sentido. Então, assim, eu penso, por fim, né, assim, que o acolhimento atento a todas essas questões é potente no sentido de combater a reincidência, certo? Assim, de trabalhar na garantia de uma reinserção social dessas experiências. No caso de crianças e adolescentes, por exemplo, isso tem tudo a ver com uma maior adesão à medida, certo? Assim. E, bom, é importante, nesse sentido, a gente perceber que a normativa de gênero atravessa a nossa prática, certo? Assim. E é urgente a gente descriminalizar a nossa prática também. Acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Júlia. Agora a gente vai passar a palavra para o nosso companheiro, Feliz Demais Revelo, Hugo Bento, psicólogo, mestre em psicologia pela PUC Minas e praticante da psicanálise. Mestrado, pesquisou a adoção de crianças por casais homoafetivos. Além da prática clínica, possui experiência profissional em políticas públicas de segurança pública e de direitos humanos, tendo atuado como supervisor do Programa de Controle de Homicídios Fica Vivo entre os anos de 2016 e 2018, coordenador técnico do PPCAM, 2018-2019, por meio da editora Grama, publicou o livro Parecer Homem, Semblantes, Juventude e Criminalidade, que, por sinal, é ótimo, e atualmente dedica-se ao estudo das masculinidades da habilidade na lealdade juvenil. Boa noite a todas e todos. Gil, obrigado pelo carinho, o convite, o conselho também da Auxílio e a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui do CRT, pelo acolhimento e pela essa provocação, no meu entender, tão necessária nesses dias que antecedem a parada LGBT de Belo Horizonte, que tem como tema esse ano Nosso Corpo é Político, de volta esse anual, né? Assim, e acho que é prudente ressaltar principalmente essa dimensão de volta estadual nessa mesa dessa noite, uma vez que aquele bar, aquela localização específica daquela cidade era alvo de sucessivas abordagens das instituições policiais. E abordagens bem pouco amigáveis, né? Tudo que se tem em termos de relato, de documento histórico, de entrevistas sobre as abordagens e as sucessivas invasões que aconteciam naquele espaço, falam de uma truculência, falam de uma agressividade muito significativa. E acho que começar a conversar um pouco sobre segurança pública, juventude, a população LGBT, nessa semana que antecede a parada de Belo Horizonte, é providencial e é muito adequado, né? Assim, com todas as significações que o termo adequado possa ter. Quero agradecer também a vocês pela oportunidade de reencontrar pessoas tão queridas aqui hoje, né? Assim, nesse auditório, alguns analistas do programa Fica Vivo, algumas pessoas que também trabalham no programa de proteção à criança e adolescência ameaçada de morte. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Eu fiquei pensando um pouco no que trazer para esse espaço e
por um momento me veio à cabeça trazer um caso, trazer uma experiência específica de uma supervisão de alguma equipe do programa Fica Vivo, ou de algum caso acompanhado pelo PPCAM, né, assim, em que essa dimensão da diversidade sexual e de gênero tenha aparecido como desafiadora ou não. Mas, por fim, eu decidi colocar isso no liquidificador e compartilhar com vocês algumas reflexões, algumas coisas que têm me tomado, as ideias, os pensamentos, os afetos, já há alguns tempos, se é assim que eu posso dizer, já há alguns meses. Mas condensar isso em 3 pontos, condensar isso em 3 elementos. Algumas pessoas que estão aqui me conhecem muito bem sabem que eu adoro os 3 pontos. Eu acho que, de alguma forma, se não organiza para o ouvinte, pelo menos organiza para aquele que está falando um pouco disso que se quer transmitir. E a partir das experiências, tanto de supervisão do programa Fica Vivo, quanto também de orientação aos técnicos que atuam no programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, o contato com o sistema socioeducativo na realidade de Minas Gerais se tornou para mim uma coisa muito constante, né? Se tornou uma coisa muito frequente, seja pelos acionamentos por causa do CIA, seja dos meninos do Área Fica Vivo, que cumprem medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade nos espaços das oficinas, ou até mesmo o contato com as equipes de atendimento que atuam nos centros de internação, nas unidades socioeducativas de privação de liberdade propriamente dita. Isso se tornou uma constante na minha prática, né? Assim, para além do consultório. E nessa constante desse contato com as instituições que operam, que de alguma forma fazem com que o sistema socioeducativo aconteça, e também com os adolescentes que por esse sistema são alcançados, nem sempre atendidos, mas na maior parte das vezes alcançados, eu consegui identificar algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje e que incidem de uma forma muito significativa, principalmente sobre a população LGBT. Né? Eu acho que é propício nós começarmos a dar nomes, a destacar algumas especificidades aqui nesse momento. O primeiro elemento que sempre me chamou muito a atenção do contato com os adolescentes e com as adolescentes que estão vivendo um processo de criminalização é algo que o professor Otávio Cruz Neto, num texto lá de 1999, e que para mim ainda é um texto referência no que diz respeito à discussão que ele se propõe a fazer, numa revista chamada Saúde Pública, chamou de violência estrutural. Quando se fala de adolescente que comete ato infracional, quando se fala de algum menino ou alguma menina que não cumpre com essas normas que o outro jurídico, que o outro social estabelece como correto, se pergunta sempre sobre a reincidência, se pergunta sempre sobre a efetividade ou não do sistema, se pergunta sempre sobre a origem do comportamento criminoso, do ímpeto delitivo, de alguma forma. Né? Assim. E se discute muito a conduta infracional adotada por meninos e por meninas num contexto social que muitas das vezes oculta um processo de violência e de violação ao qual eles estão submetidos e que é empreendido não por eles, não por suas famílias, mas pelo Estado. E aí o professor Otávio Cruz Neto, nesse artigo de 1999, ele vem explicitar um tipo de violência que não é a violência delinquencial, que não é a violência do ato infracional, que não é a violência institucional, mas é uma violência cometida pelo Estado a partir do momento em que ele se recusa a fornecer, a estabelecer condições para que uma determinada camada da população tenha acesso aos seus direitos constitucionais. E ele chama isso de violência estrutural no sentido de uma violência em que cria todo um ambiente, todo um contexto de vulnerabilidade, de pobreza, de violação de direitos, e que, de alguma maneira, propicia, fomenta, contribui para que as relações naquele contexto sejam estabelecidas de uma forma muito marginalizada. E isso me parece importante dizer, porque quando nós estamos falando de meninos e meninas que estão cumprindo medidas socioeducativas no sistema socioeducativo, nós estamos falando de meninos e meninas que advêm de um contexto de pobreza, em que o Estado não chega por meio da proteção social básica, em que o Estado não chega com políticas adequadas de saúde, em que o Estado não chega com uma escola que seja acolhedora,
em que o Estado não chega fornecendo saneamento básico, em que o Estado não chega garantindo, por exemplo, a segurança de ter um teto para dormir e acordar todos os dias. E esse tipo de violência é um tipo de violência que está totalmente implicado no processo de criminalização e que, por alguma razão, as instituições elas se recusam a discutir sobre ela. Uma violência que não é cometida pelos meninos, uma violência que não é cometida pelas meninas, uma violência que não é cometida pela travesti de 16 anos que deu um creu em alguém no meio da Praça 7. Essa é uma violência que é cometida pelas instituições estatais quando elas se recusam a garantir para determinada população aquilo que lhes é de direito. Não medindo as palavras, mas quando o Estado se recusa a se apresentar enquanto protetor e ele se apresenta enquanto violador de direitos de determinadas pessoas. Isso, para mim, se tornou um ponto fundamental para poder discutir qualquer tipo de segurança pública. E isso nos leva para um outro nível, ou uma outra concepção de segurança pública. Uma segurança pública que não está